Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estar com você em mais uma manhã de domingo, manhã onde temos a missão de ouvir a voz de Deus, aprender a sua palavra, estudarmos nessa escola bíblica dominical algo do coração de Deus para o nosso coração. Que bom estar na sua casa. Que bom estar com você nessa manhã do dia 17 de maio do ano de 2020. Continuamos o nosso desafio de estarmos estudando a palavra de Deus de uma forma virtual, não é isso, irmãos? A nossa EBD, já para quase 2 meses, né? Estão sendo feitas virtualmente. Isso mesmo, 2 meses já se passaram, né? E hoje, ou melhor, ontem, no dia 16 de maio, nós completamos 2 meses que nós não estamos tendo culto em nosso templo. Continuamos clamando ao Senhor, sabendo que muito em breve essa fase vai passar e nós vamos ter o privilégio de estarmos juntos na casa do nosso Deus. O que não pode acontecer é que nada desses fatores, né, atípicos possam nos tirar do nosso foco de ouvirmos e aprendermos e praticarmos a palavra do nosso Deus. Então vamos lá? Hoje em nossa EBD nós vamos estar estudando sobre o preço do resgate, lição de número 7 da nossa revista. Você deve estar com ela em mãos, né? Em seu celular, no seu computador, aqueles que conseguiram imprimir, para que possamos estar estudando essa lição maravilhosa, o preço do resgate. Confesso aos irmãos que desde que eu comecei a estudar a lição para ministrar nessa manhã, comecei na quarta-feira, um hino está martelando o nosso coração, o meu coração. Por isso que eu coloquei na introdução da nossa lição, né? Porque ele exemplifica tudo que nós vamos estudar agora. Eu sei que a minha voz não é muito boa, mas vou entoar a primeira estrofe junto com os irmãos. Verei meu Redentor. E diz assim esse hino maravilhoso. Fim da lida terreal, quando lá do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor hei de o saudar. Hei de ver, canta comigo, meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Que hino maravilhoso, irmãos! E realmente ele é a demonstração viva de tudo que nós vamos estar estudando agora na nossa EBD. O preço do resgate. Nós vamos estar estudando 2 textos bíblicos. A gente já leu no domingo passado, Romanos 3, 23 e 24. E nós vamos estar lendo para a reflexão de hoje também Romanos 6, 18 e Romanos 6, de 20 a 22, para que nós possamos contemplar, para que nós possamos compreender o que o apóstolo Paulo queria nos ensinar quando se refere ao preço de um resgate. Vamos lá? Romanos, capítulo 3, nós lemos na semana passada, 23 e 24, diz assim a palavra de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Agora, por favor, umas folhas à frente, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 18 e depois do 20 ao 22, tá bom? Diz assim Romanos 6, 18. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Agora, por favor, versículo 20 a 22. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte.
22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o fim deles é a vida eterna. Aleluia! Que palavra importantíssima, que o Espírito Santo a esclareça em nossos corações. Nós estamos estudando, queridos, nesse trimestre, a vida do apóstolo Paulo e muitos dos termos que ele costumava usar para exemplificar, para nos mostrar sempre a obra de Jesus Cristo em nossa vida. Nós, irmãos, precisamos estudar esses termos teológicos, apesar de parecerem difíceis, mas não são, porque nós precisamos entender no que cremos. Nós precisamos compreender por que cremos no que cremos. Não é crer por crer, irmãos. Não é, eu creio porque me disseram, porque me contaram, mas é crer sabendo a razão da nossa fé. Essa era uma preocupação que o apóstolo Paulo tinha, e essa é uma preocupação que os teólogos sérios têm, de nos fazer entender, compreender exatamente a razão da nossa fé. Porque nós cremos no que cremos, porque nós cremos na palavra de Deus, porque nós cremos na doutrina bíblica. E é isso, irmãos, que nós estamos tentando explicar e passar para o amado. Nós já estudamos a salvação universal, né? Lá atrás, nas primeiras lições, a salvação que é acessível a todos os homens. Estudamos também a salvação só pela graça, que ela não pode ser fruto de obras. Obras são consequência, mas o que salva é a graça de Jesus. Estudamos também o Cristo cósmico, que veio a nos mostrar que Jesus Cristo sempre existiu e sempre existirá. Ele é eterno. Nós estudamos também, com referências às cartas paulinas, alguns termos utilizados por ele que se tornaram a razão da nossa fé, a doutrina da nossa crença. E nós estudamos sobre reconciliação, como nós conseguimos ter paz com Deus apesar de pecadores, que é sempre culminando na graça. Nós estudamos no domingo passado sobre justificação, e esse termo significa tornar justo, ser absolvido. A obra de Jesus nos absolveu de todo o pecado. E hoje, queridos, nós vamos conhecer mais um termo utilizado pelo apóstolo Paulo para nos mostrar a obra de Jesus a nosso favor. E esse termo hoje é a redenção. Nesse caso, nesse ponto, é que nós vamos estar chegando agora, que nós cantamos: hei de ver meu Redentor, redimido junto dele, eu quero estar. Queridos, redenção, ela, pelo comentarista, o pastor Exaltino, significa o seguinte: livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Vou repetir. Redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Isso significa redenção. Esse termo, queridos, entre os gregos e romanos, ele era muito utilizado para explicar como um prisioneiro de guerra ele podia ser libertado, ele podia ser resgatado do seu cativeiro. Era pago um preço para que ele fosse assim resgatado. Pagava-se um valor chamado resgate. Hoje nós poderíamos estar exemplificando como é pago, uma fiança para que alguém fosse libertado. Porém, nesse caso do apóstolo Paulo, quando não está falando só de um prisioneiro de guerra ou de alguém que está com problema na justiça, mas algo muito, 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 muito maior, numa esfera espiritual, numa esfera eterna, nós sabemos que não foi um valor baixo, mas foi pago um alto preço para que houvesse esse resgate. Paulo, ele usa uma metáfora, ou seja, uma linguagem, um exemplo, para explicar a obra salvadora de Cristo.
ele sempre usando metáforas, sempre usando um exemplo para deixar claro para nós o que significa aquilo que ele quer nos dizer. Então, queridos, hoje esse exemplo que Paulo nos dá para a obra de Jesus é o resgate e a redenção, que são dois termos associados, significam basicamente a mesma coisa para a obra de Jesus na nossa vida. Queridos, o termo grego para essas palavras, resgate ou redenção, é o mesmo, é a palavra litron, e significa exatamente, era uma palavra usada para pagamento de resgate de escravos, ou então, né, de pessoas que estavam prisioneiras de guerra. Então, muito coerente, né, aquilo que o nosso autor escreveu com aquilo que significa realmente no vocabulário grego. Era a palavra usada para pagamento de resgate de escravos. O que Paulo quis nos explicar com a utilização desse termo redenção, com esse termo resgate? O que ele queria nos explicar a nível espiritual, dentro da obra que Jesus Cristo fez na vida por cada um de nós. Vamos ao texto que a gente acabou de ler, Romanos 6, e eu quero ler com os queridos o versículo 18. Romanos 6, 18. Vamos ler nessa hora para entender o que Paulo queria nos explicar. Versículo 18. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça. Vou repetir. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Éramos escravos do pecado. E ele afirma nesse versículo 18, foram libertados do pecado. Aí entra a figura de Jesus Cristo. E ele topa pagar o resgate. Ele topa pagar o preço do resgate, como diz o tema da nossa lição, para nos libertar. Só que há uma segunda parte nesse versículo. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Como assim? Éramos escravos do pecado, Jesus nos resgatou e continuamos escravos? Ora, isso está muito difícil de compreender, não é? Qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem de deixarmos de ser escravos do pecado, prisioneiros do pecado, resgatados por Jesus e agora sermos escravos da justiça? Agora nos tornarmos escravos da justiça? Que vantagem nós podemos ver nessa situação? Deixar de ser escravo do pecado e tornar-se escravo da justiça. Os dois textos que nós lemos a seguir, os dois versículos, 20 a 22, 20, 21, 22, 3 versículos, nos explicam muito bem qual é a vantagem dessa mudança de dono. Éramos escravos do pecado, entrou o pagamento do resgate, entrou a redenção e nos tornamos escravos da justiça. Vamos ler? Capítulo 6 de Romanos, versículos 20 a 22, e vamos buscar uma explicação bíblica. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram? Então, das coisas das quais agora vocês se envergonham. O fim deles é a morte. Versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Meu Deus, que texto lindo! Que texto maravilhoso da sua palavra que nos explica muito bem. Queridos, pelo preço da redenção em Jesus, o preço que ele pagou, o resgate que ele pagou, deixamos de ser escravos do pecado, deixamos de ser condenados à morte. Na verdade, queridos, o pecado nos domina. Se você analisar, tudo que se refere a pecado é domínio, é coisas que nós não conseguimos deixar, é coisas que nos escravizam, que nos magoam, e mesmo assim nós não conseguimos deixar, sabendo que esse pecado, que essa falha nos afasta da vontade de Deus. Tudo que envolve pecado é treva,
é penumbra, é escuridão, tem que fazer no escondido, ou faz às claras, mas machuca muita gente, fere muita gente, o que pior, nos condena à morte eterna, como diz esse texto. O que está falando aqui é que nós deixamos de ser escravos do pecado e deixamos de ser condenados à morte, porque Jesus topou pagar o resgate. E através do resgate de Jesus, nos tornamos justificados, aceitamos a redenção, somos comprados por alto preço e aí nos tornamos escravos da justiça. Deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser servos de Jesus, aleluia. E com ele, através desse ato, podemos viver eternamente. Deixamos a condenação da morte, a frieza, as trevas do pecado e passamos a viver como Jesus, como seus servos amados daquele que se doou na cruz do Calvário para que houvesse resgate para mim, para você. Antes éramos escravos do pecado. Antes éramos dominados por suas consequências. Andávamos em trevas. E geralmente, queridos, quem anda em trevas nem sente. Está se ferindo, está se machucando, está se magoando, está longe do Senhor, longe da sua boa vontade, está infeliz, mas parece que tão adormecido para dar um passo de aceitar o resgate de Jesus, o alto preço que nos foi pago. Hoje somos livres pelo resgate do pecado. Nos sentimos na busca pela santidade e ela nos aproxima do nosso resgatador. Versículo 22 disse isso. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o fim dela é a vida eterna. Que vantagem você vê nisso? Quando escravos do pecado, éramos condenados à morte. Agora, e como escravos de Deus, somos levados à santidade. E a busca pela santidade nos aproxima do nosso resgatador, que é Jesus Cristo. Somos livres em Jesus para viver uma vida de santidade eterna com Ele. Aleluia. A intenção do Senhor ao pagar esse alto preço de resgate na cruz do Calvário, Ele se ofereceu, queridos, por mim e por você. Não foi obrigado, mas Deus deu a ele a escolha e ele escolheu te amar na cruz do Calvário, para que o seu resgate da sua condenação fosse paga com preço alto, para que nós fôssemos livres no Senhor. Concluindo a minha fala, já nessa manhã, eu quero ler um texto com o querido e com a querida, que foi da nossa leitura diária. Eu até te oriento a ler todo o texto de Hebreus capítulo 2, mas eu quero ler com você um versículo apenas, que é Hebreus 2, versículo 3. Por favor, abra sua Bíblia para concluir a minha fala. Hebreus 2, 3 diz o seguinte: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Vou repetir. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmadas pelo que a ouviram. Queridos, um conselho do apóstolo Paulo, para concluirmos essa nossa maravilhosa lição sobre redenção. Como escaparemos da escravidão, da morte eterna e do pecado que nos condena, se não aceitamos a redenção? Se nós não aceitarmos o pagamento do resgate, estaremos condenados. E a palavra ela é tão clara. E Paulo dá a seguinte orientação: não negligencie tão grande salvação. Não negligencie, não desdenhe, não deixe de lado tão grande salvação, porque se assim fizermos, não escaparemos da condenação da morte eterna. O Redentor
Ele pagou alto preço de resgate para que eu e você, nele, fôssemos livres de toda a culpa do pecado. Cante em seu coração: hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu quero estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Jesus pagou alto preço de resgate por mim e por você, morrendo na cruz do Calvário, para que nós fôssemos livres da culpa do pecado e vivêssemos eternamente com Ele. Aceite tão grande redenção. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Oh, oh, oh. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor.